E nas regiões italianas costeiras do mar Mediterrâneo está surgindo o capital financeiro, está surgindo os bancos, está surgindo uma espécie de proto-capitalismo ali também. Então isso tudo influencia a religião. Eu dei esse contexto para a gente falar de Zwinglio, tá? Zwinglio era um homem do seu tempo, filho de uma família de fazendeiros rica, abastada, que colocou o seu filho nas melhores faculdades de teologia para que se tornasse um padre e, quem sabe, um bispo, um homem poderoso, para que aquela família pudesse perpetuar o seu poder nas regiões ali da Suíça. Zwinglio, ele começa como o cara desse sistema. Ele faz tudo certinho para ele poder sempre ter a renda eclesiástica dele e poder escalar dentro da Igreja Católica posições cada vez melhores. Até que nos seus estudos de mestrado e doutorado em teologia, ele conhece os humanistas. Tá? Quem eram os humanistas? Os humanistas, eles eram teólogos, homens do campo da teologia, do direito canônico, da política, da futura ciência política, homens que tiveram acesso pela primeira vez aos textos antigos da Bíblia que estavam chegando na Europa através da Espanha e através da Itália. Esses homens então começam a ter contato pela primeira vez com textos fora da Vulgata. A Vulgata era a Bíblia oficial da Igreja Católica, ela estava em latim e ela havia sido traduzida na Antiguidade por São Jerônimo. E pela primeira vez, muçulmanos através da Espanha trouxeram textos antigos que não eram da Vulgata, e bispos, monges e padres bizantinos, fugindo de Constantinopla, trouxeram também textos gregos via Itália. E quando esses homens, que futuramente serão chamados de humanistas, eles descobrem esses textos, então eles têm que aprender grego, hebraico, muitos textos vêm também em siríaco, em árabe. Eles começam a ver que entre o que a Bíblia diz e entre o que a Vulgata diz, há muitos erros de tradução. A Vulgata estava cheia de erros. Um desses homens estudiosos, e o maior de todos os humanistas, e eu considero o pai da Reforma, foi Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã, ele descobriu uma dessas traduções errôneas de Jerônimo, era a palavra metanoia. Ele descobriu que no grego, o que estava em latim como penitência, no grego era metanoia. Metanoia não significava penitência. Metanoia significa passagem de pensamento, mudança de pensamento, transformação de pensamento. Hoje a gente traduz para arrependimento ou para transformação, dependendo do texto bíblico. E ele falou, caramba, tem um grande abismo aí entre penitência e arrependimento e transformação de um estado anterior para um estado posterior. Então eles começam a beber da Bíblia, e eles também descobrem uma grande coisa. Caramba, a primeira igreja que surgiu, que está lá em Atos dos Apóstolos, é completamente diferente da nossa igreja hoje. E a gente precisa de uma reforma. Então esses humanistas, eles vão começar a pregar uma reforma, só que pregam essa reforma no campo intelectual, dentro das universidades, numa linguagem que só os maiores intelectuais, que são de famílias ricas e abastadas, possam compreender, e um desses era Zwinglio. Zwinglio, então, quando ele tem contato com as ideias humanistas e ele descobre que o Novo Testamento, a Igreja do Novo Testamento é completamente da Igreja Católica naquele tempo, Zwinglio percebe que ele não pode ser um cara do sistema. Ele percebe que ele precisa se arrepender e mudar em muitas coisas. Então ele começa a caminhar, não para galgar posições dentro do sistema da Igreja Católica, para não ser um alpinista social, mas ele começa a tomar o caminho dos humanistas para tentar levar a verdadeira mensagem do Novo Testamento para o povo. E Zwinglio então se torna um especialista em grego e começa a dominar a mensagem do Novo Testamento. Ele vai passar por Viena, Basileia, as universidades melhores que haviam naquela região, e ele começa a sua carreira como padre a partir de 1506. Ok? Zwinglio, ele vivia no que hoje a gente chama de Suíça, que na verdade na época era uma confederação de pequenos reinos, de pequenos
pedaços de terras autônomas, tá? E era tradição dentro da Europa que toda vez que o Papa convocasse uma guerra, Roma não tinha um exército estabelecido, então Roma contratava os exércitos da Suíça. Então os jovens suíços, eles eram mercenários do exército do Papa. Mercenário é aquele que luta uma guerra por dinheiro. E já era uma tradição, até hoje a guarda papal, né, se diz que é suíça. Enfim, Zwinglio, ele tem a primeira experiência de ir como capelão dos exércitos mercenários suíços por uma guerra que o Papa estava travando, principalmente com alguns reinos italianos e com o rei da França. E aí Zwinglio, ele vai nessa guerra. Zwinglio era o cara do sistema, né? Estava começando a romper com o sistema, e ele foi todo orgulhoso: não, vamos lutar pelo Papa, porque é uma bênção, uma honra os jovens suíços saírem daqui para lutar uma guerra santa. E quando ele começa a acompanhar os exércitos mercenários do seu país, ele descobre que a guerra de Santa não tinha nada. Os exércitos passavam pelas vilas, saqueando, roubando, matando, estuprando as mulheres, né? E quando finalmente os exércitos suíços vão lutar com os exércitos da França, os exércitos franceses dão uma coça e exterminam os exércitos suíços, de forma com que os jovens que sobrevivem voltem ou aleijados ou muito feridos. E Zwinglio volta completamente decepcionado com aquele sistema, porque ele vê que a guerra mercenária não só destruía a moral, o caráter dos jovens, mas destruía fisicamente e matava seus jovens. Então ele volta decepcionado. Os estudos de Erasmo de Roterdã fazem com que ele se afaste da teologia católica e se volte aos estudos do Novo Testamento em grego. E ele começa a se despontar como um grande teólogo, como um grande pregador e um padre muito amado pelo povo. E então ele é enviado para pastorear em uma igreja em Einsiedeln, em 1516. E Einsiedeln era um centro de venda de indulgências. Aliás, Einsiedeln era um grande centro de peregrinação. E nos centros de peregrinação da Idade Média, você vendia objetos de Israel, você vendia pedaços da cruz de Cristo, você vendia corpos de santos, né? Era aquele grande comércio, os camelôs da fé se juntavam, as pessoas pagavam para ver as relíquias dos santos, e aí jogam uma lista desse logo no centro de relíquias, né? Aí o Zwinglio vai acabar com o negócio. Ele começa então um grande movimento de acabar com a venda de indulgências, acabar com a venda de relíquias e traduzir a Bíblia, pelo menos pastoralmente, para a linguagem do povo. Tem um grande sucesso ali, e ele é enviado em 1519, então, por uma das igrejas sedes em Zurique. Então, em 1519, ele começa a pastorear em Zurique. Zurique é uma cidade-chave para o serviço de engajamento mercenário, e Zwinglio fala, tá? E Zwinglio convence a população de Zurique a proibir que se mande exércitos para o Papa. Nesse momento, Zwinglio começa a ser bem visto com bons olhos por uma parte do povo suíço e ser mal visto pelo sistema romano. Tá ok? Vai haver uma grande epidemia de peste bubônica. Zwinglio vai contrair, ele quase vai morrer, mas ele não morre por algum milagre, porque todo mundo que pegava aquele negócio morria. Ele tem contato com as ideias também de Lutero, então ele começa, depois dessa experiência de quase morte, ele volta já ainda mais radical. Ele levanta a bandeira da reforma quando ele declara que os dízimos pagos pelos fiéis não é uma questão de obrigação, mas uma questão de voluntariedade. E as cidades suíças, elas eram cidades um tanto democráticas. Não havia um rei nem um imperador como na Alemanha, não haviam príncipes. Cada cidade mandava em si mesmo. Então ele começa a influenciar as cidades, ou os cantões, né, do norte da Suíça a seguirem suas ideias. Então os cantões do norte da Suíça abolem o dízimo, porque o dízimo era uma taxa obrigatória paga pela lei à igreja. Abole as taxas de batismo, porque para criança se batizar tinha que pagar. E abole as taxas de sepultamento, porque quando você morria você também tinha que pagar, não o morto, mas a família. Então ele abole os impostos eclesiásticos e quebra o sistema financeiro da Igreja Católica naquelas regiões.
Ele começa a pregar uma coisa que vai chocar a Igreja Católica, ele começa a pregar também que não